Final do verão, máscaras na gaveta, beijo na boca? Talvez. Com base no conhecimento. Se conseguirmos cobrir 100% os grupos de risco com vacinas. Sim. Vamos a isso. Essa é a minha impressão. Mas há sempre um grau de imprevisibilidade. Eu acho que a imprevisibilidade aqui é curta, é pequena. Mas posso estar totalmente errado. Deus queira que não esteja errado. Deus queira que os beijos e as danças isso vão voltar sempre, é uma questão de tempo. Pois. E este ano vá? Eu acho que sim. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Passou um ano, mas talvez pareça muito mais. Se em março de 2020 o medo levou-nos a ficar fechados em casa, desta vez o medo que nos acompanha é a ideia do raio do bicho não sair de cena e de não recuperarmos a nossa vida tão cedo. O meu convidado é da opinião que devemos aos poucos regressar ao cotidiano normal, ou quase normal, mas já lá vamos. A última vez que falámos foi no final de dezembro, para uma matéria especial do Expresso sobre esperança, na qual o meu convidado foi retratado com um cartaz onde escreveu a frase: "Esta pandemia pode acelerar a proteção do nosso planeta." Lembra-se? Lembro. A frase é do investigador, professor universitário e virologista Pedro Simas, que acaba de mostrar a sua presença, e que chamou a atenção para o facto da adversidade também poder ser uma oportunidade para todos sermos melhores. Pode uma das maiores tragédias naturais de que há memória ser também a salvação do nosso futuro e da Terra? Até porque, como sabemos, os vírus pandémicos não surgem por geração espontânea, são transmitidos por outras espécies animais e, por isso, para evitarmos novas pandemias, temos de viver em equilíbrio com a natureza. E já agora, mais atentos e informados, porque a ignorância e a desinformação são outro vírus da sociedade mundial que importa combater. A situação pandémica está a melhorar, mas o governo não quer para já falar de desconfinamento, apesar das pressões aumentarem. Prestes a completar uma dúzia de estados de emergência, o governo está a ser pressionado pela melhoria dos números, pela oposição, pela sociedade e pela economia, para começar a abrir a porta ao desconfinamento. Mas o medo de voltar a falhar e sobrecarregar os hospitais faz-o ter uma cautela redobrada. Esta semana o Governo recebeu uma carta aberta assinada por uma centena de pais, professores, médicos, epidemiologistas e investigadores. Os remetentes pedem uma reabertura faseada das escolas, a começar já no início de março. Pedro Simas é um dos subscritores desta carta aberta divulgada, que considera que está na hora de começarmos a desconfinar. Uma abertura que deve ser faseada, a começar com a reabertura das creches, do pré-escolar e também das aulas presenciais para os alunos até o 6º ano de escolaridade. Simas considera que os portugueses foram exemplares nesta terceira vaga e que chegou à altura de reabrir as escolas, tendo em conta os impactos sociais deste encerramento forçado pela pandemia. Até porque o meu convidado acredita que Portugal está no ponto em que manter o confinamento já não faz baixar o número de novas infecções. Será? A opinião não é consensual e muitos profissionais de saúde discordam e pedem mais tempo de confinamento para que finalmente possamos respirar fundo. Mas nesta conversa com Pedro Simas, quero desconfinar. Pois, para outros temas. Quero falar do seu gosto pelas viagens e pela prática de desportos mais radicais, como o BTT, o surf, o downhill ou o parapente. Não é à toa que os amigos lhes chamavam o falta de ar. É verdade isto, não é? Tal a sua energia e urgência por viver, mas consta que, depois dos 50, ganhou outra serenidade.
Será mesmo verdade? Quer perceber como é que passou de médico veterinário para virologista e quer falar também do seu gosto pela cozinha e o facto de dominar como poucos a ciência dos gelados italianos. É isso. Uma aventura não menos radical que o levou a abrir uma geladaria em 2017 e, claro, como cientista que é, foi aprender com os melhores e viajou até a Bolonha, em Itália, para estudar na Universidade de Gelados de Carpagiani. Diz assim, Carpagiani? Sim, Carpigiani. Carpagiani. Exato. Pronto, claro, estava-me a faltar aqui o italiano. Não desceu o italiano em mim. E durante uns tempos serviu em cone de maracujá que vinha da Colômbia, manga do Brasil ou baunilha de Madagascar. E este podcast, com Pedro Simas, vem servido de laveiras para o mundo. Olá, Pedro Simas, bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Começo já por lhe perguntar, é contra a renovação de mais um estado de emergência? Devíamos desconfinar de imediato? Bom, eu por princípio não sou contra. E eu vou-lhe explicar porquê. Apesar de achar que podemos começar a desconfinar. Eu não sou contra porque eu confio nas instituições. Há determinadas decisões que não são só baseadas no conhecimento científico. São baseadas em tudo o que é sociedade e têm que ser ponderadas com um conhecimento muito íntimo da sociedade, em termos sociais, em termos de economia, em termos da sua estrutura. A sociedade é muito diversa. E de modo que eu confiarei e respeitarei e apoiarei a decisão de renovar ou não renovar o confinamento ou o estado de emergência. Portanto, essa será sempre a minha posição como cidadão. Como virologista e cientista, eu acho que estamos muito perto de atingir um planalto em que já não vamos conseguir baixar muito mais o número de infecções por dia. E é o que afirma, não é? Que já chegámos a um ponto em que não... Estamos lá muito perto, estaremos muito perto desse ponto. Ou seja, para diminuir, vai demorar muito tempo para se ver um decréscimo significativo das infecções. Enquanto estávamos num pico muito alto e a interrupção abrupta do movimento entre as pessoas interrompeu a transmissão do vírus, e eu aí previa que numa semana se atingisse o pico e em 3, 4 semanas viéssemos para estes números que estamos agora. A partir de agora vai ser muito difícil baixar. E porquê? Porque há um movimento, um background de movimento na sociedade que é impossível eliminar. E, portanto, esse movimento vai sempre manter algum grau de infecção todos os dias. Deixe-me perguntar-lhe porque é que assinou esta carta aberta para se começar o desconfinamento o quanto antes? Sim, para encorajar um ponto de reflexão que, de facto, retrospectivamente, nós temos que aprender com o passado. Eu acho que, como cientista, o estado de emergência e o confinamento na primeira onda, que foi muito pequena, foi muito prolongado. E, como nós sabemos... Pois, nós temos memória disso todos. Exato. Não é? E os confinamentos têm um impacto muito negativo na sociedade. Em todos os aspectos. E não é só na economia, é na saúde das pessoas. É na saúde física, na saúde mental e em tudo mais. E, portanto, eu fui signatário da carta e a principal razão foi de que se as escolas são a última coisa a ser confinadas e ser encerradas, também a lógica diz que deverão ser as primeiras. Mas isso o Governo já assumiu, sim, não é? Que assim será. A questão é que o Governo não quer desconfinar tão cedo. Esta carta aberta pede que o desconfinamento seja o quanto antes. Desconfinamento depende, é faseado. Faseado, mas a começar o quanto antes. Sim, eu percebo e entendo que o Governo esteja com receio, e faz muito bem, se assim o for, de ter aquele receio de que, se falar em desconfinamento, vai induzir na sociedade uma euforia e vai-se descontrolar tudo. Vou-lhe perguntar assim, o Governo estará a atuar mal se não seguir esta ideia sugerida pela Carta Aberta de começar gradualmente a desconfinar? Olha, pois, essa é uma pergunta difícil, porque há sempre um risco de desconfinar. Pois é. E o risco está associado se nós estamos preparados ou não. Ou seja, deixe-me responder da seguinte forma. Se nós estivermos preparados para saber testar, para testar com a inteligência de fazer os rastreios, se as pessoas cumprirem as regras de distanciamento e da máscara e levarem os filhos à escola, regressarem a casa para o seu teletrabalho
E se tudo isto funcionar, o risco é pequeno. Se não funcionar, o risco é grande de estarmos a sair de uma terceira vaga, controlada e muito bem, mas depois incorrer num descontrolar. Tudo descontrolar. Portanto, depende muito, e aí eu confio no Governo para saber qual é que é o estado de... Porque o estado das coisas, no sentido de que se há risco ou não de haver esse descontrole social. A verdade é que o risco não desapareceu ainda, não é? Chegou a afirmar que fomos dos melhores do mundo no primeiro confinamento, correto? Que fomos os piores na origem da terceira vaga e que vamos ser um dos países do mundo que mais depressa conseguiu controlar a terceira vaga. Chegou a afirmar isto. Mas já percebemos que com este vírus traiçoeiro, não sei se o vê assim, eu vejo, aliás, podia dizer muito mais coisas, o cenário pode rapidamente virar e o facto de estarmos todos muito cansados deste confinamento pode não ajudar na manutenção dos cuidados e da proteção, não acha? Ou seja... Sim, eu acho. Repare, e confirmou-se que fomos dos melhores a controlar esta terceira vaga. Agora deixe-me dizer uma coisa, como cientista, não é o vírus que é traiçoeiro. Nós é que nos atraiçoamos a nós próprios porque deixamos que o vírus se dissemina entre nós. Mas uma coisa leva à outra e uma coisa leva à outra, não é? Não será? O vírus não pensa, o vírus não é inteligente, Pois, o vírus é uma entidade que nem sequer é considerada um ser vivo e depende de nós para se replicar. E, portanto, é o nosso comportamento que determina claro. o grau de disseminação do vírus esse é o ponto. e o grau de severidade e o descontrole. Então deixa-me perguntar-lhe, o que é que nos levou a sermos os piores na origem da terceira vaga, não é? E se não devemos, por isso, ter mais cautela se isto não pode descambar outra vez, não é? Sim, começo pelo fim, que é o mais importante. Temos de ter muita cautela para isto não descambar. Aprendemos por experiência própria. E o que é que aprendemos por experiência própria? Aprendemos que, estando num nível de infecção muito alto, que era à volta dos 3.000 casos por dia, Até há pouco tempo? Até há pouco tempo, foi antes da terceira vaga, ali antes do Natal, em que não se conseguia controlar a segunda vaga para os níveis que nós queríamos. E já sabíamos quais eram os níveis e quais eram as linhas vermelhas e as linhas verdes, como chamam. Estando num nível muito alto e relaxando as medidas para as compras do Natal, para o Natal e para o Ano Novo, e relaxando os movimentos e sentarmos à mesa e comermos todos, houve ali um excesso de confiança muito grande. Pois, estou a sentir aí uma grande crítica. Não devíamos ter relaxado no Natal, não é? De maneira nenhuma. Desconfinado no Natal. Eu disse várias vezes, e não fui só eu, que o vírus não sabia o que era o Natal. E, portanto, não é o vírus que é traiçoeiro, não é o vírus que nos está o vírus está a causar um problema, mas nós conseguimos, temos o conhecimento para saber mitigar esse problema, até porque, repare, nós controlámos muito bem esta terceira vaga depois. Quando decidimos, mas controlámos porque fomos obrigados a ficar em casa, calma, não foi por livre vontade, é muito importante que se diga. Para o bem comum, fomos obrigados. Para o bem comum, claro que sim. Mas existem regras, não é? Claro. A questão aqui é se tudo não pode virar, eu insisto, ou seja... Pode, e eu vou explicar porque também há uma explicação muito simples, é que pelo menos 70% da população portuguesa não tem imunidade para o vírus. Nem foi vacinada, nem foi infectada. 70% portanto, ainda não foi. Ainda não foi. Ou vacinada ou infectada. E, portanto, está suscetível. Portanto, o potencial de disseminação do vírus é tão grande, em termos de percentagem de imunidade do grupo, como era no início. Com a agravante agora, por isso é que o risco é maior, de que existe mais vírus na comunidade. E existe mais cansaço. Existe mais cansaço, não é? mas depois também há uma coisa positiva. Estamos menos ajude-me aqui, não é? Estamos menos disponíveis para confinar, sim, para manter o confinamento, do que em março passado. Há aqui um equilíbrio. Do ano passado. Há aqui uma força opositora a essa, que é, mas sabemos, aprendemos por experiência própria e temos a memória do que é que foi a terceira vaga e da catástrofe que foi. E, portanto, e não só temos essa memória, como uma criança quando, primeira vez que ela sente o calor e toca no fogo ou toca no fogão e está quente e queima-se. Ela fica cansada, mas fica com aquela memória. É uma reação, e aprende da pior forma, com um estímulo. O medo, está aqui a apelar à palavra medo, não é? Exatamente. Esse conhecimento que o nosso cérebro adquiriu é um conhecimento tão forte que nem sequer primeiro, quando a gente aprende uma coisa nova, ela torna-se um conceito abstrato no nosso cérebro. E depois, à medida que vamos praticando essa coisa nova, é como um surfista dentro de uma onda, que começa a fazer surf. Ao princípio, erra tudo e desequilibra-se.
O Gabriel Medina, quando faz uma onda, nem pensa, é tudo instintivo, porque já está tudo muito organizado. Quando nós temos um estímulo muito forte, o nosso cérebro, a nossa sobrevivência depende dessa informação, armazena-a logo como um conceito adquirido. E, portanto, eu acho que os portugueses não vão esquecer por aquilo que passaram. E depois ainda há outra coisa positiva, que é, nós temos agora ferramentas muito mais desenvolvidas e muito mais treinadas para as executar e mitigar a pandemia. Mas a verdade os testes, a possibilidade agora de testar na saliva. Também, sim. Também se sabe que, se por um lado é muito importante a abertura das escolas, a reabertura das escolas, por outro lado sabemos que são um rastilho, não é? Mas não são um rastilho assim tão grande, Bernardo. Porque repare, e é bem sabido que as crianças têm uma infecção assintomática, felizmente não têm doença. Praticamente, virtualmente não têm doença clínica. E, portanto, podem passar. Não são riscos. Mas podem transmitir. Podem transmitir, é disso que estamos a falar, não é? E epidemiologicamente podem transmitir, mas têm um peso na transmissão muito menor. Porquê? Porque têm cargas virais mais baixas. E, portanto, é um risco muito calculado. E nós sabemos, com outras medidas, se forem implementadas paralelamente, conseguimos abrir as escolas. Ainda mais. Vamos conseguir abrir as escolas, vamos conseguir abrir as universidades, vamos conseguir fazer teletrabalho e abrir a sociedade de alguma forma e parte do comércio de alguma forma da atividade. Porque outros países já a fazem. E, portanto, é possível, usando as regras de distanciamento, usando as máscaras, tendo um bom... Portanto, esta é a parte da sociedade, em colaboração com o Estado, tendo uma política inteligente de testes e de rastreios, e com a vacina agora, que vai acelerar a resolução disto tudo, conseguimos manter algum nível de atividade As escolas deviam reabrir quando, na sua opinião? A data, olha, eu não sei mesmo responder essa pergunta em termos em de breve. data, mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte... não se vai conseguir baixar muito. Repare, nós estamos nos 1.500, em média, nos últimos 7 dias, estamos nos 1.500 casos de novas infecções por dia. Nós devemos baixar isto talvez para as 1.000. Vejo difícil diminuirmos... Que o cenário melhore muito mais que isso. Lembra-se no verão, tínhamos 300 mas o desconfinamento, a lógica também é ao contrário, não é? Quanto mais desconfinarmos, a situação vai aumentar. Eu tive a ouvir profissionais de saúde nos últimos dias, não é, sobre esta questão, e eles alertaram para o facto que o número de internados e em cuidados intensivos é ainda muito elevado e está a diminuir muito lentamente. Ou seja, neste momento existem 77 mil pessoas infectadas no país e os hospitais não podem correr o risco de voltar a arrebentar pelas costuras, não é? Esse é um ponto extremamente importante. E o número de internados está a diminuir bastante. O de internados. Em cuidados intensivos é muito lentamente. Essa que é a questão. Há duas questões. Os internados podem estar internados em enfermaria geral ou podem estar internados nos unidades de cuidados intensivos. É isso. Os da enfermaria geral, que estão no hospital, que não estão nos unidades de cuidados intensivos, esse número vai estar a diminuir exponencialmente e nas últimas 2 semanas, nas 2 próximas semanas, vai diminuir drasticamente. Porquê? Porque nós sabemos que o período médio de doença anda à volta das 3 semanas, 2 a 3 semanas. Agora, infelizmente, as pessoas que entram em unidades de cuidados intensivos, a estadia lá pode ser muito para além das 3, 4, 5, 6 semanas. E é isso. E aí sim, senhora. Aí está o problema, permanece, não é? O problema aí permanece. E pode aumentar-se... Mas aumenta também paulatinamente, não aumenta de repente. Porque está aqui tudo uma fase de elástica, não é? Portanto, teria que, para de repente aumentar o número de os internamentos e o número de cuidados intensivos, teria que uma coisa completamente dramática acontecer e o número de infectados ser tão grande que, mas mesmo assim, que fosse muito grande, estamos a falar de um período de incubação média da infecção é 1 semana, e tínhamos ali 1 semana, e depois temos mais talvez 1 semana para as pessoas entrarem, serem internadas, e depois aí podem, ao fim de 2 semanas, 3 semanas, podem rapidamente entrar nos unidades de cuidados intensivos. Okay? Portanto, o que se pretende aqui é desconfinar, precisamente, numa curva de aprendizagem. Desconfinamos por aquilo que oferece um risco epidemiológico mais pequeno
e que são o pré-escolar, como disse, o jardim de infância, os primeiros anos até aos 6 anos de idade, e temos que monitorizar, e temos as tais linhas que os epidemiologistas Os pais falam. agradecem. Atenção, eu estou aqui a fazer o contraponto, mas os pais agradecem muito que isso aconteça o quanto antes, porque eles estão a ficar É que não podemos ter doidos, não é? Não podemos ter um Teletrabalho comportamento de 8 ou 80. e pais a tempo e tempo. Como? Não podemos ter um comportamento de 8 ou 80. É assim, nos extremos, em que relaxamos completamente e isto descontrola, ou então ficamos em casa porque temos medo agora de desconfinar. Não, agora temos o conhecimento, sabemos como é que vamos fazer, sabemos como é que os outros países fizeram. E, portanto, e repare, e o incentivo de ser signatário da Carta é que uma semana de confinamento, um dia de confinamento, tem um impacto muito grande em Portugal. Tem económico, psicológico, já Tudo. falamos, emocional, E, portanto, fortíssimo. E agora que temos o conhecimento, temos que o utilizar. Pedro, não esperávamos esta terceira vaga tão forte. Concorda? Eu confesso que nunca esperei que fosse tão mal. Eu disse isso. É verdade. Sim, mas aprendemos, não é? Será? Será? Eu não custa muito a acreditar que a sociedade portuguesa, e nós somos uma sociedade culta e somos seres humanos inteligentes, que não aprendemos com o que se passou. Claro. E mesmo as pessoas que eram contra as máscaras, eram contra o confinamento, eram contra muita coisa, acho que há muita pessoa agora que vê certo, que de facto mas a fadiga pandémica é um problema também, não é? E pronto, e psicológica, e isto entra tudo um bocadinho em contradição, não é? É um equilíbrio, tem que ser um equilíbrio. Já foram administradas quase 700 mil doses, onde se incluem as 3 vacinas que estão a ser administradas em Portugal, a Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca. Como é que avalia o processo de vacinação que está a decorrer agora no país? Olha, eu penso que está, para os recursos que nós temos, e isso e principalmente é o número de vacinas que temos, acho que está a correr muito bem. Acho que podia ser melhorado. Algumas coisas já foram melhoradas, inclusive a introdução das pessoas com mais de 80 anos. Acho que podia ser ainda afinado na questão das forças de segurança. Ou seja, deixa-me voltar atrás. Eu acho que o que se tem que vacinar são os grupos de risco. Tem que se garantir que algumas pessoas que não são grupos de risco, como por exemplo profissionais de saúde, que estão na linha da frente, e forças de segurança que estão na linha da frente, que ajudam na mitigação da pandemia, têm que ser vacinadas porque não podem estar ausentes. Mas por esses já por foram infecção. os profissionais. Esses já foram. Portanto, isso acho que já mais ou menos esse assunto já está arrumado. Agora, os lares também os lares estão quase todos, porque há uma todos. percentagem de lares que estava sob surto que não foi vacinada. Eu teria vacinado tudo com surto ou sem surto, teria vacinado tudo porque a vacina é segura e protege. E, portanto, teria levado tudo um bocado, como se costuma dizer, a eito. E já se vai notar a diferença. Isso vai-se notar a diferença daqui a 1 a 2 semanas, vai-se notar a diferença nos lares, em que vai haver muito menos, mesmo que haja surtos nos lares. Olha, por exemplo, houve um lar em Évora que foi detectado um surto. As pessoas foram todas vacinadas, não é? Foi detectado um surto 17 dias após a vacinação portanto, 17 dias após a vacinação, as pessoas ficaram contaminadas outra vez, não é? Exatamente. Ficaram contaminadas, mas agora não desenvolvem doença grave. Até agora não desenvolveram. O que significa que ao fim de 17 dias a vacina já tem alguma segurança, já é eficiente, pelo menos a proteger contra a doença grave, que era isso que era expectável do ponto de vista científico. O que foi dramático nos lares foi que houve alguns surtos que surgiram na primeira semana após a vacinação e aí levou a alguma morte e causou doença grave, porque a vacina, pelo menos de 14 a 21 dias, é necessária que esse período seja respeitado e que haja muito cautela, porque a vacina aí não tem tempo, o sistema imunológico ainda não teve tempo para reagir e para nos dar essa proteção. Leva-me a várias perguntas logo. Uma delas é quem é vacinado tem imunidade durante quanto tempo? Uma delas, não é? E quando é que imagina que esta pandemia vai acabar ou deixe de ser um problema? Olha, são muitas perguntas numa Não só. são duas. Tem muita complexidade. Sim. Olha, as vacinas são muito boas e demonstraram que eram muito boas, muito eficazes nos ensaios clínicos de fase 3 a proteger contra a morte e a doença grave. Não tão eficazes a proteger contra a infecção. E isso está-se a verificar agora
na realidade. E, portanto, nós temos umas vacinas que são muito boas a proteger contra a morte, não temos vacinas tão boas a proteger contra uma constipação. E, portanto, temos é que tentar vacinar o mais rapidamente possível e atingir 100%, nem sequer 60% nem 70%, é 100% de imunidade de grupo nos grupos de risco. Dos grupos de risco, Dos grupos 100% de imunidade de grupo. Isso. E aí estamos a proteger os grupos de risco e praticamente resolvemos o problema da pandemia. E perguntam-me quando é que eu acho que isto se vai resolver. Quando é que a pandemia se vai resolver? Claro. Quando, Pedro, é que podemos desopilar? Muito bem. Então eu vou responder, há duas fases, dois momentos na minha resposta. E não é com futurologia. Não é com futurologia, é com base no conhecimento. É assim, a partir do momento em que temos os grupos de risco protegidos contra a doença grave e morte, resolvemos o principal problema da pandemia, que são os hospitais, é a morte e é a doença severa. E porquê? Porque temos vacinas que são muito eficazes nessa proteção a mais de 90%. E, portanto, para mim, o problema principal está resolvido. Quando é que isso pode acontecer? A partir do momento em que executarmos a 100% a primeira fase do plano de vacinação, que praticamente tem quase todos os grupos de risco, temos o problema grandemente resolvido. Eu até arrisco-me a dizer quando? 90%. E quando? Quando? Prevê-se que seja até ao final de abril. Ou seja, mesmo que seja no final de abril que seja executado a primeira fase do plano de vacinação, e espero mais 2 semanas, que é para deixar a vacina, as últimas pessoas... Mas isto é um muro que se vai construindo. É um portanto, muro. vai notar a diferença, já está a começar a notar a diferença nos lares. A meio de maio, eu diria que praticamente não temos problema. Mas depois há um outro problema, que para mim não é um problema muito grande, a partir do momento em que já temos os grupos de risco protegidos, que é o problema da disseminação do vírus de uma forma pandémica no resto da população. Exato. Porque quando a terminarmos a primeira fase do plano de vacinação, não temos a tal 60% a 70% Não de temos imunidade do ainda. grupo. Não. E então, ou seja, ainda precisamos executar também a segunda fase. Quer isto dizer que a população pode se infectar, não é? Exatamente. Ou seja, o vírus ainda tem aquela disseminação pandémica. E também é preciso executar a segunda fase do plano de vacinação, que é muito importante, porque tem algumas pessoas que são de risco moderado. Pessoas que têm mais de 50 anos que têm diabetes, que têm tensão alta, que têm obesidade, e, portanto, eu diria que se conseguirmos executar a segunda fase do plano de vacinação totalmente, imagina até ao final de junho, ok? Teremos, talvez já, não só cobrimos completamente os grupos de risco, de alto risco e médio risco, como também temos já cerca de... eu acho que uma vez fiz as contas, acho que 37%, isto equivale a 37% da população portuguesa, se não me falha a memória. Mais a imunidade natural que adquirimos, se calhar temos 25% de imunidade natural, mesmo que haja algum overlap, estaremos já talvez nos 50%, muito perto daquilo que é a imunidade de grupo, que é 60% ou 70%. Chegou-me a dizer que não vai precisar, provavelmente, de ser vacinado. Ou eu, por exemplo. Sim, e porquê que eu lhe disse isso? Disse-lhe isso com base no seguinte. Eu acho que quando chegamos ao final da segunda fase do plano de vacinação, temos que olhar e ver o que é que se está a passar em Portugal e no resto do mundo, em termos de internamentos, em termos de mortes, em termos disso tudo. E pensar o que é que vamos fazer para a frente, como é que vamos executar a terceira fase e final do plano de vacinação. Porque na vida humana, na natureza, tudo é um processo de aprendizagem. E temos que ir aprendendo. Não há verdades absolutas. Não há, e em ciência seguramente não há. É como a inteligência artificial, temos o teorema Bayesiano, que é... Agora, eu imagino que a Terra... saímos daqui, ou estávamos aqui e isto tremia. Não, por acaso estou a dizer isto ao contrário. Íamos para debaixo da mesa, por exemplo. Agora entusiasmei-me. Imagina que o seu telemóvel estava ligado ao seu sistema de alarme de casa. Sim. E dizia-lhe, olha, o alarme disparou. Sim. E o Bernardo pensava assim, tem um ladrão em casa. Sim. E pegava no carro assim, olha, Pedro Simas, tenho que me ir embora, tenho um ladrão em casa, vou para casa. E chegava ali à autoestrada e às tantas ligava a SIC, ou as notícias, alguma coisa, e dizia assim, houve um pequeno sismo. Dizia, se calhar não foi um ladrão, mas foi o sismo que provocou. Foi só a minha casa que foi abaixo. Exatamente. Foi só a casa que foi abaixo. Foi só a casa que foi abaixo. Portanto, é um processo de aprendizagem. À medida que vamos tendo informação nova,
vamos mudando a nossa decisão e a probabilidade das nossas previsões. E, portanto, o que eu estou a dizer é, de maneira nenhuma, as pessoas me interpretem mal e eu não estou a desencorajar a vacinação. A vacina é 100% segura e até se pode chegar à conclusão que é bom vacinar e chegar a tal 100%. 100% isso é considerar no final, segundo me parece, no final do verão, não é? No final de verão, que está os tais 70% que... Os tais 70% de portugueses serão vacinados até início ou meados de agosto, não é? E isso era excelente e eu serei o primeiro na fila para ser vacinado, se assim for. Já com a manga arregaçada ou o que for. Ou então mesmo a Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, aí não há questão nenhuma. Eu acho que nós somos seres inteligentes e quando chegar ao final da segunda fase da vacinação, do plano de vacinação, temos que olhar e temos que dizer assim, o que é preciso vacinar, quem é que não é preciso vacinar. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ao longo deste processo, temos percebido que pessoas que se dizem saudáveis e que não têm comorbilidades associadas, desenvolveram foram infectadas e desenvolveram a doença de forma média até grave, ou média com complicações. Ficaram com algumas limitações. Há vários artigos sobre isso, saberá. Portanto, isto não é preto no branco, não é? Não estamos assim 100% a salvo. Sim. O Pedro não está 100% a salvo disto, eu também não estou. Claro. E há sempre um risco. Só que é muito, muito, muito pequeno. O que o Bernardo está a falar são de situações muito raras. Mas é verdade. Porque são milhões de pessoas a serem infectadas. Certo. É verdade, repara. Há agora não é trigo limpo. Não é trigo limpo. Que se formos infectados estaremos bem. Não é trigo limpo. Não. E nós não queremos ser o 1 num milhão. Não queremos. Ou o 1 no 10 milhões. Só se for no Euromilhões. Digo-lhe eu. Aí adoraria. Confesso. Não sei. Eu confesso. Não sei quanto assim. Eu devia jogar no Euromilhões, infelizmente não jogo. Por isso é que não me sai. É só por isso. Nunca vai sair. Mas isso é muito raro, nós não podemos pensar assim. Pois. Agora, se para o bem comum for preciso vacinar, que se vacine. Claro. Mas também vacinar utiliza recursos, e recursos que são preciosos. E, portanto, mas isso preocupa-me, sabe? Isso que o Bernardo falou, de algumas sequelas. É verdade isto. Preocupa-me, porque eu como virologista sei que há determinadas infecções virais, isto é generalizado nos vírus e até agora não se consegue compreender. Às vezes as pessoas têm uma infecção viral, por mais inócua que seja, e ficam com uma coisa que se chama síndrome de fadiga crónica. É verdade. É verdade. Mas isso é raríssimo. Mas pode acontecer para qualquer vírus. Pronto. Não é para este vírus em particular. Pode acontecer para a influenza, que é o vírus da gripe, pode acontecer para o vírus do Epstein, pode acontecer, é um fenómeno que os virologistas, quando eu estava em Cambridge a estudar, que tinha amigos meus a fazer isto. Eu até tive um, que era o Ian, que ficou com Chronic Fatigue Syndrome. Mas estamos a falar de jovens, atletas, inclusive. Atletas, inclusive. E jovens atletas saudáveis, porque também pode haver dos outros. Não, mas isto são coisas raríssimas, Bernardo. Isto é mesmo raro. E nós não nos podemos reger pelo raro, mas por aquilo que é o comum. E, portanto, está bem, mas é sempre importante dizer que não estamos totalmente a salvo. Sim, mas isso não nos vai congelar com medo e não seguirmos para a frente e ficarmos em casa, não é? Claro. Sem fazer nada. Não, já estamos muito fartos disso. Por isso é que temos de desconfinar, paulatinamente, mas temos de desconfinar. Desconfinemos é o verbo é o verbo a praticar. E repare, Bernardo, eu fui das pessoas que chegou a uma altura que eu disse, agora não há alternativa nenhuma senão fechar as escolas, e não havia. Pois, lembro-me perfeitamente de dizer isto no início do ano. Sim, fui adiando, mas agora já não há. Mas é curioso estar a dizer agora que quer a reabertura das escolas, ou seja, o risco está lá. Está, mas é um risco muito pequeno. Até ao momento, pelo menos 97 países já iniciaram o processo de vacinação contra a Covid-19. No total, já foram administradas mais de 212 milhões de doses. Israel, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido continuam destacados de todos os outros países no ranking mundial. Portugal desceu 2 posições desde a última sexta-feira e ocupa atualmente a 22ª posição no grupo dos países com mais de 100 mil habitantes, ou então está em 12º lugar se considerarmos os países com mais vacinas completas. Isto é um bom ou um mau cenário? Olha, eu não vejo assim, nem é bom nem é mau. É óbvio que quanto mais vacinas a gente tivesse, melhor. É lógico, não é? Mas nós temos que ver com o que temos. O que seria um bom cenário era ver mais pessoas a serem vacinadas só com uma dose e para isso alargar o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose.
Pois, Ou então- já se começa a pensar nisso e a pensar a fazer isso, não é? Nós, cientistas, Exemplo do Reino Unido. já começámos a pensar nisso no início, quando percebemos que havia poucas vacinas, no início da vacinação, em dezembro. Ou seja, é mais importante vacinar mais gente do que vacinar menos gente com as duas doses. Claro, porque nós sabemos com a ciência, portanto, temos as bulas médicas, mas nós sabemos com a ciência que são importantes e têm que ser cumpridas. Mas nós vivemos uma situação extraordinária. E, portanto, temos que agir de uma forma extraordinária. Mas isso quer dizer que a primeira toma já dá... A primeira toma confere um grau de proteção contra a doença grave e morte muito grande. Muito grande é o quê? Muito grande. Olha, veja o que aconteceu no lar de Évora. Muito grande. Não, eles já tinham tomado as duas doses. Eu não lhe posso quantificar. Já há alguns estudos que saíram, porque agora está-se a vacinar as pessoas, que é na ordem dos 90%. Ok. Com a primeira toma? Sim. Agora, repare, contra a doença grave ou severa. Agora, repare, esta guerra dos números, esta coisa dos números e das variantes, essas coisas, é conversa de cientista. É muito difícil estar a transportar essa conversa para a sociedade e estamos aqui a discutir se é 5% menos, ou 10% menos, ou 10% mais, porque do ponto de vista biológico são números que não têm assim tanto significado. Porque se temos uma vacina que protege 80% contra a doença severa ou morte, então temos que vacinar com uma dose. É excepcional. E temos que salvar o maior número de pessoas, claro. Exatamente. A percepção dos portugueses quanto a isto, quanto à vacinação, ainda não é brilhante, não é? Não estão totalmente ou completamente convencidos. A recente sondagem da Intercampus mostra que 21,5% dos inquiridos consideram que a vacinação está a correr mal e 14% acha que está a correr muito mal, e a maior fatia vai para o grupo de pessoas que se colocam no meio. 33,5% avaliam como mais ou menos todo o processo. Então? Olha, eu avalio está a correr como é possível correr. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que temos poucas vacinas. Razoável? Bom? Não, eu acho que está a correr bem. Suficiente? Eu acho que está a correr bem. Com alguns percalços no meio, está a correr bem. Pode ser melhorada, pode correr ainda melhor. Portanto, há espaço melhor será o quê? Aquilo que eu lhe estava a dizer, que é usar mais uma dose, ao espaçar o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose, até poder ir para além da segunda dose, no tempo, desculpe, para além daquilo que está protocolado, que é como, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, na vacina da Pfizer, por ensaios clínicos protocolaram entre 21 a 42 dias. Por mim, como cientista, até pode ser aos 60 dias a segunda dose. E depois também começa a emergir o facto de que, até se fosse numa situação muito emergente, nós podíamos reduzir a quantidade de vacina que se dá na primeira dose. Ah, sim? Sim, então, até porque se calhar, porque podemos ser poupadinhos, chuvinas a dar a vacina? Não, estamos a ser generosos, ou seja, a quantidade de a quantidade de vacina que existe numa dose que vai estimular, o material que existe lá, pode-se reduzir um bocado, se calhar em 20% ou 30%, há quem diga até 50%, há alguns estudos que mostram 50%, que continua a ser eficiente. Ou seja, mesmo que se reduzisse 30%, eu sei que isto é um passo arrojado. Arrojado, não se sabe, não é? Sabe-se que isso pode ser feito, mas eu percebo que haja a relutância em fazer isto e que vivemos numa sociedade que é complexa e tem regras e temos que cumprir as regras. O que eu lhe estou a dizer é que, para mim, o plano de vacinação está a correr. Isto não é uma resposta politicamente correta. Eu acredito mesmo nisto. Está a correr conforme as nossas capacidades. Para mim está a correr bem. Outro vírus é a desinformação e a ignorância, não é? Pois, olha, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que nós, na humanidade, passámos por uma fase em que a informação era só de uma elite, do clero e de algumas pessoas. Isto é uma escala temporal muito grande. Às tantas, a escala temporal cada vez vai ficando mais curta. E depois passámos por uma era que, com a imprensa, que a informação começou a ser muito mais democrática e acessível a toda a gente. Depois passámos por uma era digital em que, quando eu era aluno e era jovem, havia um professor que me transmitia conhecimento porque tinha lido num livro, muitas vezes estava desatualizado, e eu tinha que memorizar esse conhecimento. Já tinha passado com o filtro dele, claro. A interpretação dele do livro. E eu havia o ensino que não estimulava o raciocínio, o pensamento era de... o estímulo era muito da memória. Decorar e memorizar. Um dia isto vai-me ser útil. E depois passou, agora é totalmente diferente.
passou a ser uma informação instantânea. Justin, eu quando vou para um determinado sítio, ou os vejo os meus filhos, se querem saber sobre um determinado tema, vão ao Google ou vão à Wikipedia, pesquisam, vão ouvir a melhor pessoa num podcast a falar sobre esse tema, a melhor pessoa do mundo. Isso tem graça. Mais do que a Wikipedia, que a Wikipedia pode ouvir pessoas... E não precisamos estar a desperdiçar a nossa memória para reter informação, mas para coisas mais criativas. E então, para responder à sua pergunta, voltando atrás, passamos de não estar informados a estar informados, a não queremos estar informados. Eu não preciso estar informado, temos o expert, eles resolvem por mim, eu quero divertir-me. Temos o smartphone que é Google diz-me. Exatamente, a estarmos mal informados. E agora há uma fração grande da população que não só está mal informada, como está agressivamente mal informada, e os anti-vaxxers e aqueles grupos mais radicais. Negacionistas e isso tudo mais. E aquelas pessoas muito vulneráveis às fake news, não é? Exatamente. E o algoritmo alimenta-se disso, não é? Vai em busca dessas pessoas mais frágeis. Exatamente, não é? É a tal misinformation, está a perceber? E isso preocupa-me de facto. Isso é um vírus, eu falo de vírus e este é o jargão. É certo, porque de facto cresce nas redes sociais e por aí fora. E é um vírus porquê? No WhatsApp. É um vírus porquê? É um vírus porque se propaga de uma forma viral. Enquanto há 30 anos atrás eu tinha uma interação com 100 pessoas e a informação fluía como se fosse um novelo, tinha que ser desenrolada e fluía muito devagar. O Pedro dizia um disparate e só as pessoas à sua volta é que ouviam. Hoje em dia o Bernardo põe uma coisa na internet e é instantâneo para milhões de pessoas. Verdade. E isso é que é a curva exponencial. Isso é que é o viral. Porque os vírus, e olha, perguntou-me, do ponto de vista científico, eu posso lhe dizer isso. Um dos problemas no management da pandemia em Portugal foram os decisores políticos pensarem de uma forma linear e não exponencial. Porquê? Porque o vírus tem um comportamento viral, exponencial. E nós temos que ser proativos e não reativos. Porque se olharmos para os dados de hoje, os dados, isso não reflete a realidade, porque o vírus está com um crescimento exponencial e temos que olhar, tentar projetar e inferir os dados de uma semana à frente. E, portanto, temos que usar as medidas de confinamento e de controle e de mitigação muito, muito mais fortes do que aquelas que estão no presente separadas. E, portanto, e isso aí é aquela coisa de nós termos que, cada vez mais na sociedade, a sociedade tem um comportamento viral, exponencial, do que linear. E eu costumo dizer isto, o nosso cérebro evoluiu para pensar de uma forma linear. E nós temos muita dificuldade, parece que não é uma coisa intuitiva, mas temos muita dificuldade em pensar exponencialmente, em fenómenos exponenciais. E eu dou-lhe um exemplo. Se nós demorarmos 10 minutos a percorrer 1 km, pensamos logo, então eu vou demorar 100 minutos a percorrer 10 km. Claro. E é assim que nós pensamos. O nosso cérebro, o nosso raciocínio inato. Claro. E hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, cada vez nós vivemos de curva exponencial em curva exponencial, que é a tal a lei de Moore, a lei de Moore que ele disse que era que os transistores de 2 em 2 anos, ou não sei quanto tempo, iriam duplicar o seu tempo de a velocidade de processamento. E há o teletransporte daqui isso aconteceu durante uma data de anos. O teletransporte vem aí, não é? Tudo vem aí. Tudo vem aí, tudo o que nós imaginamos. E não imaginamos. Sim, mas tudo o que nós imaginamos. Falou-me de inteligência artificial, que é, não é uma das áreas que promete imenso, não é? Promete. Já é uma realidade. Promete e é uma das coisas fantásticas da evolução da humanidade. O Pedro falou-me daqui de questões complicadíssimas associadas a esta pandemia, as marcas económicas, sociais, psicológicas que cada dia mais de confinamento provoca. A saúde mental é cada vez mais uma preocupação. E se há bocado falámos nos mais novos, os mais jovens, e a importância da reabertura das escolas, eu falo dos mais velhos, não é? E falámos dos lares. Isto está a ser esmagador, dramático para aqueles mais velhos que acham que talvez vão ficar confinados até ao fim da vida. Há esta ideia, não é? Mas é uma ideia errada. É errada, felizmente. Felizmente temos as vacinas. Assim seria se não tivéssemos vacinas. Porque não havia imunidade nenhuma nas pessoas. Porque, tipicamente, estes coronavírus, quando são endémicos, quando uma criança nasce, nos primeiros 6 anos de vida vai contatar com um destes 4 coronavírus respiratórios endémicos. E como não desenvolve doença grave,
desenvolve imunidade. E ao longo da vida vai sendo infectada, em média 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, e vai ter sempre uma imunidade. Às vezes fica como mais constipada, outras vezes menos constipada. E quando chega ao grupo de risco, com as comorbilidades, tem uma memória, que é uma memória celular boa, que a protege contra a doença severa e a morte. E é muito eficaz. Portanto. E é muito eficaz. E, portanto, por isso é que é importante atingir 100% de imunidade nos grupos de risco. E as vacinas até poderão reforçar essa imunidade ao longo do tempo e poderão ser dadas ao longo do tempo no futuro, apesar de que eu acho que uma pessoa que é grupo de risco, que é vacinada e que contrai a infecção natural, vai depois desenvolver uma imunidade que é muito mais completa, porque repara, a vacina só tem uma proteína viral e o vírus tem 15 proteínas virais. E, portanto, quando se é infectado naturalmente, desenvolve-se uma imunidade muito completa. Pedro, quando é que vai ser possível vê-lo a dançar numa multidão? Eu acho que o verão vai ser muito diferente este ano. Vai. Vamos poder dançar numa discoteca? Esse 2019 tão longe? Não sei, e aí seria fazer fertologia, não sei se podemos dançar numa discoteca, sei que vai ser diferente. Porquê? Pelas razões que eu lhe expliquei há pouco. Porque a partir do momento em que temos 100% de imunidade nos grupos de risco, tudo vai mudar. Aliás, eu sempre assisti ao Boris Johnson quando estava em Cambridge. Ele era uma figura pública e depois foi mayor de Londres durante muitos anos. Eu sempre com aquele ar despenteado e meio esotérico. Ele dizia muitas coisas assim controversas. Mas olha, há uma coisa que ele disse que eu concordo. Disse ontem, que é em junho vamos desconfinar totalmente no Reino Unido e isto vai acabar. Não há máscaras, não há álcool gel, não há nada. Exatamente. Será? E eu acho que ele vai ter razão. Será? Porque, com base no conhecimento científico, sim. Porque o Reino Unido está a vacinar muito. Foi muito corajoso nesta questão das doses, da primeira dose, da segunda dose. Eles quiseram foi vacinar toda a gente com a primeira dose e prolongaram a segunda dose. E quando estávamos nós a discutir na Europa, na vacina da AstraZeneca, se vimos vacinar pessoas com mais de 65 anos ou não, eles já estavam a vacinar toda a gente. E, portanto, eu admiro muito a cultura inglesa. E, de facto, agora, as notícias que vêm de Inglaterra, do Reino Unido, não só da Inglaterra, da Escócia, do Reino Unido, são muito boas em termos de vacinação. A vacinação está a conferir uma proteção muito grande aos grupos de risco. Final do verão, máscaras na gaveta, beijo na boca? Talvez. Com base no conhecimento. Se conseguirmos cobrir 100% os grupos de risco com vacinas. Sim. Vamos a isso. Essa é a minha impressão. Mas há sempre um grau de imprevisibilidade. Eu acho que a imprevisibilidade aqui é curta, é pequena. Mas posso estar totalmente errado. Deus queira que não esteja errado. Deus queira que os beijos e as danças isso vão voltar sempre, é uma questão de tempo. Pois. E este ano vá? Eu acho que sim. Acho mesmo que sim. O que é que mudou para sempre e vai mudar para sempre nas nossas vidas, nos nossos hábitos? Já percebi que não acha que as máscaras vieram para ficar. Sim, não. As máscaras não vieram para ficar. Vieram para ficar um bocadinho mais. Há pessoas que agora... repara, na China já se usavam muitas máscaras porque eles têm uma sociedade e uma cultura diferente. Eles já eram assim. Há pouco dizia-me que, pelo facto de usarmos máscaras... coisa da gripe. A gripe, quer dizer, sim, este ano houve 4 casos registados de gripe. Sim, houve muito poucos casos. Há pouco, antes de vir para aqui, falei com uma jornalista e eu penso que foi isso que ela me disse. Não sei, acho um bocado estranho que serem só 4 casos. Quando normalmente são milhares. Normalmente são milhares. Mas pronto, foram muito poucos os casos. E só para lhe dizer que na parte da China, eles quando têm os filhos doentes ou quando estão com uma infecção respiratória, é que põem a máscara para proteger os outros, para poderem ir trabalhar. É um sinal de respeito, que eu acho muito bem. Mas, de facto, as máscaras, quando me perguntaram no verão se eu achava que a gripe ia ser um problema, se tínhamos que vacinar toda a gente e porque isto ia ser dramático, eu disse, não, antes pelo contrário, porque ao usar a máscara estamos a prevenir a disseminação de outros vírus infecciosos que não são pandémicos. Portanto, se conseguirmos controlar o vírus pandémico,
muito mais facilmente isto vai ter um efeito, um impacto muito grande nos vírus que não são pandémicos, Mas as pessoas, que estão em equilíbrio. E foi mas isso que se as aconteceu. pessoas percebem isso, não é? Sim. O senso comum percebe isso, que ao usar máscaras e ao desinfetar-se não apanha muito menos doenças. Será que as pessoas passam a ter Acho que não. algum Acho que isto nunca mais medo e nojo e aversão dos outros? Não, nós temos a nossa cultura muito indoctrinada, Latina. muito latina. Será que vamos entre deixar nós. de ser latinos Há para sempre- há ser sempre as pessoas trabalhadores de laboratório? Não. E acho que isso não vai acontecer. Acho que as pessoas têm que ter liberdade para usar máscara se quiserem. Acho que as pessoas não vão. Isto são circunstâncias completamente excepcionais. É bom até que que o vírus da gripe circule de uma forma equilibrada e de uma forma endémica. Faz-nos bem Ah, ganhar defesas naturais. não é? o vírus está sempre a mutar, é selecionado pela imunidade de grupo, é completamente diferente dos coronavírus, que isso não acontece com o mesmo grau de intensidade. E nós usamos as vacinas muito bem para a gripe, nos grupos de risco, que são as crianças e as pessoas mais velhas, e funciona muito bem assim. Começar a vacinar toda a gente, ou interromper o ciclo de infecção do vírus da gripe, poderia introduzir um fenómeno de barreira de evolução genética do vírus, podia ser muito grave e tem consequências que eu nem sequer consigo Pois, prevenir. ia-lhe perguntar quais eram. Uma é que deixa de haver tanta imunidade na Pronto. população e pode criar áreas de pouca imunidade e depois o vírus vir na mesma, que o vírus não vai Em desaparecer. força. Em força. Outra porque podem surgir estirpes mais estranhas. Olha, não lhe sei dizer bem, mas não, intuitivamente sei lhe dizer que é melhor não interromper esse ciclo natural do vírus da gripe. Nós controlamos-los com as vacinas e bem. Pedro, com este vírus, tornou-se uma das personalidades mais mediáticas do país. Há um ano que aparece em todo o lado, está omnipresente, na verdade, está no meio de nós, mais ou menos, nos mídias a falar do novo coronavírus e a comentar o agora e o amanhã desta nova realidade. Como é que é, de um momento para o outro, passar a ser uma espécie de cientista popstar? Olha, eu não me sinto assim. Porque eu tenho estado confinado em casa. Cada vez que venho, uma vez comprei isto à Caça Submarina, em que eu gosto de fazer caça submarina desde miúdo que faço nos Açores, e uma das últimas modalidades da caça submarina que fiz foi no azul. O que é no azul? É no meio do oceano, ir à procura de atuns, e nós estamos no azul e perdemos um bocado as referências, porque não temos rochas. E sempre que se faz um mergulho no azul, e há muita corrente no meio do oceano, tem que se ter muito cuidado, tem que se marcar o tempo com o relógio para não desmaiar por falta de oxigênio, ter uma síncope. E, portanto, é preciso ter muito cuidado e respeitar muito o mar e a natureza para regressar à superfície. E é isso que eu tenho com os mídias. Os mídias são metabolicamente, são muito dispendiosos. Requerem muita energia. E, portanto, sempre que venho ao mídia tenho um respeito enorme pelos mídias para não cometer nenhum erro, e eu cometo erros. É impossível não cometer erros nos mídias. E tentar transmitir a ciência de uma forma transparente e acessível às pessoas. O que às vezes faz um bocado de confusão a mim próprio também, como cientista. Faz-me confusão eu ter que utilizar termos quando quero utilizar, e às vezes estou a traduzir na minha cabeça, e ao princípio gaguejava um bocado. Agora estou um bocadinho melhor. Está muito mais bem treinado a falar para o grande E, público. portanto, eu sinto uma grande pressão. E, portanto, não sinto isso. Não sinto de maneira nenhuma que essa coisa do popstar e de ser mediático. Antes, pelo contrário. E portanto, vivemos numa altura muito única e dramática na sociedade. E é isso que eu sinto. Por um lado, é importante passar a informação, esclarecer, e esse é o seu papel. Há pouco comentava comigo, no táxi, que a questão de isto também de estar a criar mais anticorpos, não é? Até entre os seus pares, quem não vê com bons olhos esta sua exposição e a partir do seu conhecimento falar do que vem aí. Mas isso é normal na sociedade. Uma pessoa quando se expõe é normal, mas eu tenho tido... Mas isso representa uma pequena fração. Eu tenho tido um enorme apoio dos meus pares. Nós no IMM somos fantásticos e discutimos imenso e partilhamos imensa informação. Há um ambiente verdadeiramente único na ciência e na ciência a nível global. Mas as antipatias aumentaram, vá lá, Pedro. Vá lá. Vamos assumir isso.
Pois, talvez mas é normal. É isso- normal, não é? É normal. mas Inveja, isso- incómodo, é o quê? O que é que se passa? Não sei, eu acho que até eu próprio, como eu lhe disse ao Bernardo, sinto-me um bocado desconfortável às vezes da forma como eu falo simples da ciência e de tentar fazer previsões, porque todos nós somos treinados na ciência para sermos muito cautelosos. E quando escrevemos um artigo científico, temos que equacioná-lo em termos de quais são todos os outros estudos que suportam ou não os nossos resultados, temos que equacionar tudo, temos que dar crédito a toda a gente, temos de ser muito certinhos em tudo o que fazemos e muito cautelosos. Mas em situações excepcionais temos que sair um bocadinho fora desse regime e, inclusive, também, mesmo na ciência, há agora uma grande necessidade de contrariar todo esse cautelismo para tornar a ciência mais espontânea e mais criativa, porque nos últimos 20, 30 anos a ciência é muito competitiva em termos de arranjar financiamentos e, portanto, nós temos que ter um grau de certeza muito grande e temos que fazer tudo daquela forma. E isso é um bocado contraditório àquilo que é mais fantástico na ciência, que é a criatividade, que é o arriscar. E hoje em dia, isto já foi reconhecido, até há programas específicos de financiamento da ciência para aquelas ideias que são arrojadas, que são Na criativas, ciência, exato. na própria Mas ciência. é isso que o criticam, desse arrojo de comentar o que vem aí. É isso, não é? Sim, às vezes sim, mas repare, mas isso é aquela não, questão às vezes, de acharem que é futurologia. sim, pronto, tenho que admitir que sim, mas repare, mas às vezes até pode ser um pouco intencional. Repara, há bocado estávamos a falar nas fake news, nos títulos que uma fake news é fake news porque é sensacionalista, o título é sensacionalista e, portanto, é muito mais fácil propagar viralmente uma fake news do que uma notícia normal, porque geralmente a verdade é boring, como é que se diz em português? É aborrecida. É aborrecida. E então, às vezes, para vincular uma mensagem que é importante, eu acho que é legítimo dar um título um bocadinho mais espetacular, sair um bocadinho aqui fora da caixa. E então, porque é que os cientistas também não podem utilizar para dar boa informação, às vezes um bocadinho de... Carregar na tónica. Carregar um bocadinho e usar as mesmas ferramentas que os fake news fazem. Portanto, há aqui um equilíbrio. É claro que... mas isto são tudo situações normais, penso eu. Há pouco, o Pedro queixava-se, lamentava-se, que em muitas entrevistas não fala de outros lados para além do raio do vírus, não é? Então vamos falar de outras coisas que me interessa também falar. Falemos do rapaz a quem os amigos chamavam o falta de ar. Que rapaz é esse? E vem de quando, não é? Com ânsia, urgência por viver. Olha, veio desde sempre até ali mais ou menos aos 50 anos. Porque eu nunca tinha encontrado um rumo na vida. Estava sempre com ansiedade de ir à procura de experiências novas. Mas não me considerava um cientista, não me consideravam nada. Havia sempre uma certa ansiedade. Quando chegava alguém, quanto maiores fossem as ondas, mais eu gostava de ir para e desafiar o medo. E se as ondas não estivessem boas ali, já queria ir para outro sítio. Era o gatilho. Era desafiar o medo, era a adrenalina. Sim. Por isso é que o downhill era tão fantástico, porque por exemplo, no surf ou no windsurf em ondas, nós estamos sempre pendentes e à espera das ondas grandes e das boas condições. No downhill está sempre bom. A gente pega na bicicleta, vai para a Alta Serra de Sintra e há sempre adrenalina, está ali sempre à nossa espera e aquilo é absolutamente fantástico. E portanto, eu sempre vivi nisso. Depois, a partir a partir de uma certa idade, há qualquer coisa que faz um clique. Às vezes temos desgostos. Desgostos quê? Amorosos, emocionais? Sim, desgostos amorosos, emocionais, e faz-nos pensar na vida. E eu acho que o ser humano, para se completar, tem que passar por alturas difíceis da vida dela. E nessas alturas as pessoas equacionam, e é como eu digo isto muitas vezes, depois da tempestade vem a bonança, ou depois o Nietzsche dizia you need chaos dentro de nós para gerar uma dancing star, uma estrela dançante, que é uma coisa tão linda, é uma frase tão linda. E de modo que chegou ali por volta dos 50 que eu senti que as coisas eram diferentes, que a vida era diferente, e comecei...
Olha, eu lia muito Mas pouco quando era novo. qual foi o gatilho? O que é que o fez mudar? Porque quem vivia com o prazer Olha, vou ser da transparente. adrenalina e o prazer de esticar o corpo até o limite, Eu vou ser transparente. Foi o sofrimento profundo num desgosto, foi o que me fez mudar. amoroso. Sim. De vida. Não é só amoroso. Não tem só a ver com... O amoroso está ligado com a família e com toda uma percepção da construção de uma família e de uma indoctrinação que uma pessoa tem desde novo. E, de facto, os filhos, a família, são instintos biológicos que nós não conseguimos controlar. E é por isso é que, ainda bem que é assim, por isso é que temos o desejo de nos propagar. Portanto, esse é um instinto. O maior instinto que existe na vida é o instinto de nos disseminarmos, de fazermos mais de nós próprios. Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Que idade? Um tem 22 e 24. 22 e 24. Já grandotes. Mas então fê-lo perceber o quê? Fez-me perceber que, olha, deu uma paz interior muito grande. E eu era uma pessoa que era incapaz de... por exemplo, eu ia fazer surf. Eu tinha que estar a fazer surf com alguém para partilhar aquele momento. Não conseguia estar só. Não sabia estar só comigo mesmo. E descobri que tinha emoções, descobri que tinha um cérebro, descobri que tinha uma vida. Interior. Interior, e que me podia entreter com essa vida. Não tinha que estar sempre à procura do doce, do momento feliz. Mais uma vez, na adversidade encontrou algo bom. Algo bom, muito bom. Foi. E que me tornou Descobriu-se. Descobri-me a mim próprio. Fui à procura daquela criança que era antes de ter que começar a partilhar a minha vida com outra pessoa. Quem era o Pedro Simas antes? E comecei a viajar no tempo, nas minhas memórias, comecei a questionar a vida, eu lembro perfeitamente que eu quando ia para as conferências, ficava muito angustiado, porque não gostava de ir sozinho. Era muito dependente. E, portanto, já quando era novo, era muito dependente da minha mãe. Os meus irmãos chamavam o menino da mamã. E depois fiquei o menino da mulher. E agora sou o menino de mim próprio. Isso é maravilhoso, Pedro. E, portanto, consigo. Eu Acho que lembro que fui uma podemos ser viagem a Nova Iorque. melhores amantes, melhores pais, melhores filhos, melhores Exato. amigos. Quando... Estamos felizes, temos uma paz interior. Não é? Quando Exato. estamos bem connosco e Exato. tudo o que vem é melhor, não é? Mas, É. Isto, nas relações amorosas já percebi que é interessante. O melhor encaixe é quando não é a outra metade, é quando somos os dois, estamos os dois já plenos e de repente acrescentamos. Exatamente. Não é? Estamos os dois a caminhar enquanto... E tem que haver uma linguagem emocional que é a mesma. Porque... Quando Senão duas pessoas inteiras fazem uma terceira pessoa, não é? Exato. Um terceiro ser, não é? Exato. E, portanto, é muito interessante isso. E, portanto, eu lembro que eu quando comecei a materializar que tinha descoberto a mim próprio, foi, por exemplo, eu lembro de ter ido uma viagem em Nova Iorque, sozinho. Nova Iorque é muito má para a solidão. Eu adorei não estar é? lá. Porque aí sentimos uma solidão naquela cidade esmagadora. Mas há tanta coisa para fazer. Tá bem, mas quer dizer, sentimos nada. Sim, mas ao mesmo tempo... Mas também há muito para fazer culturalmente. Eu fui ao teatro. Eu adoro teatro. Fui Broadway? Sim. Fui ver o Lago dos Cisnes, que eu adoro balé e adoro música. E conjugar... E gosto muito de balé porque é aquela coisa física, do desporto, daquela coisa bela e difícil que é dançar, conjugada com a harmonia da música. Aquilo é uma coisa absolutamente divinal. Eu acho que a música é das invenções mais extraordinárias que a humanidade tem. E eu não consigo viver sem música. E, portanto, depois li, fui às compras. Eu gosto muito de comida, eu gosto muito de ir a restaurantes e gosto muito, desde a tasca até ao restaurante mais requintado. Pois é. E gosta de cozinhar. Tem tudo. Eu gosto de cozinhar, gosto de misturar ingredientes, gosto dos cheiros, gosto daquelas coisas todas. E de modo que senti-me tão bem sozinho em Nova Iorque. Isso é ao maravilhoso. ponto de que regressei, isso foi no início de agosto, regressei e peguei na bicicleta e fui uns dias para a Serra da Estrela sozinho. E gostei tanto que disse assim, agora vou para os Pirineus. E fui para os Pirineus uma semana. Para um pequeno hotel de gourmet. Que tinha... Olha, era um chefe, agora não me recordo o nome, um chefe que
tinha sido um chefe tipo Michel, na televisão francesa, muito famoso, e que um amigo meu me recomendou, e fui para lá, e então andava de bicicleta, e fiz aquelas etapas todas de montanha da volta à França, e depois regressava ao hotel, e tinha ali aquele meio de tarde a beber um belo vinho, um Borgonha, e comer aquelas comidas todas. Isso é felicidade? É, mas não é tudo. Antes houve aquele esforço físico e aquela dor que é tão boa de subir uma montanha. Não perdeu isso? Não, de maneira não nenhuma. perdeu esse gosto por Não. superar-se, não é? Não, eu gosto muito disso e não consigo viver sem desporto, e sempre fiz desporto. E continua. E eu percebo essa adrenalina também da viagem e essa felicidade do surpreendente que é estarmos sós e sermos boas companhias para nós próprios. Há uma certa alegria de percebermos que somos capazes disso. E há uma certa alegria de percebermos que podemos tornar os nossos dias muito cheios e muito bons e que temos a decisão a 100% do que é que queremos fazer. As minhas viagens mais felizes, ou umas das, foram certamente aquelas em que viajei sozinho. Portanto, pergunto-lhe já qual é o próximo destino. Olha, não sei. Tenho que pensar nisso. Nós estamos confinados e... Mas importa desconfinar, nem que seja mentalmente. Sim. Olha, o próximo destino, assim, vai ser uma coisa de bicicleta. E talvez os Pirineus. Estou com muita vontade de regressar aos Pirineus, mas desta vez com companhia. Pois, então, porque entretanto a vida mudou. Exato. Então, é disso que estamos a falar, não é? Então a minha companheira agora, que é absolutamente fantástica, nós falamos a mesma linguagem. E é uma parceira que o acompanha. Sim, e que é desportista. Nas aventuras. Pois é isso. E que, olha, foi campeã nacional de natação sincronizada. Uau. Não foi o Bernardo quem entrevistou? Foi. Pronto. Há muitos anos. Há muitos anos. E é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que percebe a minha linguagem emocional, eu percebo a dela, e agora tem uma bicicleta, comprámos há uma semana atrás, uma bicicleta de estrada, mas elétrica. E o que é que permite? Permite que ela me acompanhe. E é fantástico. E, portanto, o ano passado, quando fui aos Pirineus, eu tive a perfeita sensação de que eu quero regressar aqui, isto foi fantástico, mas eu gosto de companhia, eu quero regressar com companhia, mas já é diferente, porque eu queria regressar com companhia, mas sendo eu próprio, já não é com o mesmo sentimento que era antigamente, e portanto isso é fantástico. Portanto, eu acho que o próximo destino vão ser os Pirineus. Que bonito! E esse tipo de amores acontece de forma espontânea ou procura-se? As duas coisas. Eu agora fiz uma pergunta com interesse próprio. Olha, eu achava que era impossível. Eu era a pessoa mais apaixonada do mundo, era a pessoa mais feliz do mundo e achava que era impossível. Após isso, eu vir-me apaixonar. Outra e eu vez. via pessoas, eu vejo muito a CNN e eu vejo muitos canais estrangeiros e aquelas entrevistas com pessoas muito famosas que têm passam por isso. E depois encontram, e eu achava, e mesmo via filmes, e lia livros, isto é impossível. Isso é nos filmes. Mas eu tinha um amigo meu, eu espero que ele não fique zangado de dizer o nome, não vou dizer o nome, que me dizia que um dia vai acontecer. Portanto, essa parte é espontânea. E aconteceu com uma pessoa que era inesperada, era tão improvável que aquilo acontecece. Já se conheciam? Já nos conhecíamos há muito tempo, mas foi uma coisa improvável. Foi mesmo improvável. A vida é previsivelmente imprevisível. É a conclusão que eu chego e é o segredo da vida. Isso é maravilhoso. É o segredo temos da de vida. estar disponíveis. E atentos. E atentos. Aí está que também se procura. É Então. estar atentos à oportunidade. E perceber que aquele encontro fortuito e aquilo que aconteceu ali, a pessoa identificar como há aqui Isto qualquer está coisa. a fazer sentido. Isto faz sentido. Nunca é perfeito, nem pode ser, mas faz sentido. E portanto é uma combinação das duas coisas. Eu costumo dizer aos meus filhos que não, as pessoas, esta coisa da sorte é uma coisa muito. A sorte constrói-se, porque nós temos que estar, todos temos oportunidades na vida e nós temos que estar preparados para quando a oportunidade surgir, nós sabermos identificá-la, porque muitas vezes não conseguimos identificar que é uma oportunidade, e sabermos maximizá-la. E isso é muito importante. E, portanto, sim, foi uma coisa inesperada, mas é uma coisa que depois é construída.
Claro, o amor constrói-se também, amor não é? constrói-se, claro. Que bonito. Vamos dar música à nossa conversa na altura certa, não é? É verdade. Acertou, o Bernardo acertou. Bolas! Então o que é que podemos ouvir agora? Olha, eu tenho aqui 4 músicas que impactaram um bocadinho a minha vida. Eu adoro música e gosto de tudo. E depois, às tantas que ele queria sugerir Radiohead e depois queria sugerir Que eu isto, gosto aquilo imenso. que eu adoro. Adoro o Creep. Também eu. Adoro. Aquilo mexe connosco. Às vezes, até quando venho, antes de ir para a televisão em direto, estou a ouvir isso. Os meus escutadores, venho do táxi a ouvir isso. Mas, de facto, quando eu penso músicas que impactaram a minha vida, olha, a propósito daquilo que nós estávamos a conversar, o Lost Paradise. Pastime Paradise. Pastime Paradise, da Patti Smith. Eu li um livro que a Patti Smith escreveu sobre ela, no fundo uma autobiografia, que aquilo é uma vida de uma intensidade fantástica. Ela é aquele um ser relacionamento magnífico. com o fotógrafo e a maneira como eles viviam, aquilo era uma pobreza extrema, aquilo era tudo coisa. E ela era muito forte, e as músicas dela são muito fortes. E este Pastime Paradise é a pessoa libertar-se do passado. Vamos ouvir, vamos libertar-nos do raio do passado com este Pastime Paradise da Patti Smith. Vamos isso. Remembrance of ignorance, all dispraise. Who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, race relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutations, miscreation, confirmation to the evils of the world. Maravilha. O que é que vamos ouvir mais? Olha, vamos ouvir nesta tónica uma coisa que tem sido o meu lema de vida. Apesar de eu já não ser tanto falta dar, continuo falta dar, e ainda bem, e que isso seja assim, no bom sentido, que continue para sempre, que é o My My Hey Hey do Neil Young. Porquê? A primeira vez que eu vi esta música, eu tinha irmãos mais velhos, fui a uma festa e eles puseram esta música, e há uma frase nas lyrics que diz It's better to burn out than to fade away. E eu tinha muito medo da velhice e via pessoas num processo de fade away, de envelhecerem lentamente e não... Eu quero usar o meu corpo. Claro, eu quero ser aquele atleta que chega ao fim da maratona e não tem mais glicogênio, não tem mais nenhuma molécula de glucose para gastar. É isso que eu gostava muito de chegar à minha vida, ao final da minha vida assim. Vamos ouvir My My Hey Hey do Neil Young. Maravilha. E mais outra? Há uma música que me marcou muito, que como eu gosto muito de ouvir música, e é uma música que eu evolui
ao longo da vida, há duas coisas para mim que foram sublimes na cultura humana, na humanidade, que foi a obra Requiem de Mozart e a obra das 4 estações de Vivaldi. Talvez então Vivaldi, que é para um cientista... Qual é que vamos ouvir dos dois? Podíamos ouvir, deixa-me só dizer, a Lacrimosa, que é a coisa mais linda que já se fez para mim, e também o terceiro andamento do Verão, em que Vivaldi é uma música programada. Tenho que escolher. Então, para sermos mais energéticos, vamos ouvir o terceiro andamento do Verão das 4 estações de Vivaldi. Tem uma energia absolutamente fantástica, com relâmpagos e chuva e granizo e as searas e a destruírem as searas de trigo. todo esse envolvimento. Vamos então a Vivaldi. Muito bem. Então, com esta energia, com estes relâmpagos, eu sei que tem o sonho de ir viver para os Açores. Este sonho é para cumprir ou é um sonho só para sonhar? Cada vez mais é um sonho para sonhar. É aquele sonho que é tão bom ter esse sonho que nunca se vai materializar. Acho que todos nós temos de ter aqueles sonhos. Eu acho que não. Porquê? Olha, porque já teve quase para se materializar tanta os vez Açores e nunca estão cada se vez mais interessantes. Quer dizer, sempre foram interessantes, mas agora tem a restauração cada vez mais interessante, e por aí fora, a hotelaria. Não? Agora você desmancha prazer. Vamos a isso. Acho que eu gostava dos Açores. Mais. Quando cheguei aos Açores, os homens usavam albarcas. Mais selvagem, claro. Havia o cheiro da bosta de vaca. É assim que o termo técnico, eu sou médico veterinário, era bosta de vaca. Havia o cheiro do milho cortado, dos alambiques. Mas há uma pureza nos Açores que ainda se sente. Se sente. E o melhor amigo dos Açores é o tempo. É isso. Quase sempre está mau tempo. Pronto. E é isso que protege os Açores. Eu sinto os Açores ainda muito genuíno. Sim, mas começa a haver tanto turista. Eu espero que não aconteça nos Açores aquilo que aconteceu noutras regiões de Portugal, inclusive em Lisboa. Esta invasão de turistas. Eu sei que é bom para a economia, mas é coisa. Mas sim, tenho um projeto, continuo a ter um projeto. Estou a construir neste momento uma casa na Ilha do Faial, na Espalamaca, com vista para a Ilha do Pico, que é a ilha do meu pai. E é um sítio lindíssimo. Uma vista postal, não é? Sim, o Filipe Queres Cruz está a fazer um projeto, um amigo meu, e que é lindíssimo. Se calhar a sua casa no campo vai ser lá, não é? Sim, já antigamente tinha uma casa lá, deixei, agora comecei um outro projeto. E tenho outra casa. E é isto que caracteriza a vida, é a pessoa ir evoluindo. A vida tem sido boa para si? Tem sido absolutamente magnífica. E mesmo muito boa. E parece um paradoxo, porque eu disse que passei um período muito difícil na minha vida ali. Não foi um mês. Foram pelo menos 3 anos de aquilo que a pessoa sente de angústia profunda. Não desaparece. É constante. Mas isso foi das melhores coisas que me aconteceu na vida. A pessoa olha para trás e aprende tanto. E completa um ser humano completamente. Saiu melhor? É diferente. Faz parte. A pessoa
Há quase uma morte do Pedro que era para outro. Renascer das cinzas. Renasce diferente. Sim, há uma evolução absolutamente fantástica. E eu, portanto, os momentos. Ninguém pode viver só em momentos bons. Isso é incompatível com a vida. Agora fala-se, por exemplo, de programar depressão na inteligência artificial, nas máquinas. Deixe-me E, perguntar. portanto, a depressão, os momentos maus fazem parte da vida humana. Faz. E a pessoa não pode ser protegida. O meu pai sempre me disse: sempre foste muito protegido, meu filho. E um dia a vida vai-te correr mal. Ai, E tu tens que saber lidar com isso. isso era uma sina aí lançada, fado lançado. Mas é verdade. E de facto, a vida sempre me correu muito bem. Mas agora olho para trás e foi tão bom. E a vida é tão boa. A vida quando corre bem é maravilhoso, não me Exatamente. lixem. Sim. Não, mas quando corre mal, nós aprendemos com isso. Coisa, claro, temos que saber E perceber. temos que perceber, amanhã pode ser diferente. Ter esperança. Amanhã pode ser diferente. Procurou ajuda, Pedro? Muito limitada. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que também é transparente. Eu muitas vezes, e é normal um ser humano, a pessoa pensou em terminar a vida. E há uma coisa que é muito importante para as pessoas que pensam terminar a vida, que é, pode sempre terminar a vida no dia a seguir. Portanto, E vamos aproveitar o hoje. E é o que é. Deixar passar. E eu aprendi uma coisa, percebi isso. Portanto, eu procurei muito pouca ajuda, praticamente não procurei ajuda. Mas isto depende de pessoa para pessoa. A ajuda é muito importante. Eu fui suficientemente introspectivo e explorei o sofrimento ao máximo. Eu não quis deixar nada ao acaso. Eu não tive a perigoso. Exato, eu não tive a posição de que eu vou meter isto numa gaveta e fica numa gaveta. Porque às tantas a gaveta podia explodir ou podia cair um dia e eu não queria ser apanhado desprevenido. Não, eu vou explorar ao máximo, agora é o tempo de sofrer e vou sofrer com isto. E, portanto, isso foi muito importante. E depois a pessoa adquire uma atitude que é: eu sou um Sir Lancelot. Percebe o que eu estou a dizer? Ou seja, o Sir Lancelot era um guerreiro, um cavaleiro tão bem sucedido e tão destemido porque não tinha medo de morrer. E, portanto, eu não tenho medo de morrer hoje em dia. Sei que há coisas boas na vida, não gostava de morrer, mas eu sinto mesmo isto. Eu sinto que já perdi aquele medo de morrer. E isso liberta a pessoa. Tem medo de quê? Eu acho que não tenho medo assim. Eu tenho ansiedades e preocupo-me com os inimigos e com as pessoas digam mal e preocupo-me em regressar à superfície e sofro com isso. Mas quando a coisa é séria, mesmo séria, eu não tenho medo e agarro-me sempre e sou muito espontâneo naquilo que são os meus princípios. Em todas as situações, quando eu olho para trás da minha vida em que tive situações extremas, eu espontaneamente agarrei-me aos meus princípios. E é isso que eu tenho sempre feito. Agora, é claro que a pessoa tem medo, mas nas alturas em que é preciso mesmo perceber o medo, eu não tenho. Tenho alguma serenidade para não ter esse medo. Agora, é claro que a pessoa... Eu tenho medo que isto corra mal. Tenho medo que os meus colegas cientistas, quando me fez aquelas perguntas de criar, em vez disso, que me interpretem mal, porque na grande maioria eu tenho um ambiente fantástico na comunidade científica e isso é que representa, não é a pessoa que fica com a sequela do coronavírus, que é raro, ou a pessoa jovem que morre por coronavírus, que é raro. Portanto, tenho esses receios todos. Agora, durante esta entrevista tive alguns receios, mas se me preocupa medo, no sentido verdadeiro da palavra, eu neste momento não tenho medo. Apesar de querer construir sou muito feliz e quero construir uma vida e querer sentar-me, quando for velhinho, olhar para o pico na minha casa e olhar para o Monte da Guia. E bem acompanhado, não é? Como está. E bem acompanhado. Mas isso eu sei que vou estar. Eu percebo o que é que quis dizer. Eu vou estar sempre bem acompanhado comigo próprio e preferencialmente também com outra pessoa que faz parte de mim e com os meus filhos também, e é isso tudo. Acho que sim. Pedro, obrigado. Obrigado por esta oportunidade, verdade. Acho que acabámos da melhor maneira, com esse horizonte, sentado a olhar o pico, bem acompanhado por si e por aqueles que ama. E termina assim esta conversa com Pedro Simas, que marca o regresso deste podcast, e acabámos a falar de amor, que eu gosto sempre. É sempre um excelente horizonte.
Aproveito para agradecer as tantas simpáticas mensagens que têm enviado a pedir o seu regresso. Obrigado, malta. É bom receber feedback e sentir-vos desse lado. E já sabem, se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários. E sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@empresa.pt. Participem, porque este podcast também é vosso. Desta vez a edição foi do José Seduvim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. E conhece Luís Vero? Não. Tem que conhecer. Posso conhecer a música, mas pelo nome, não. Tem que conhecer. E é o autor deste genérico. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia. Obrigado, Pedro. É a principal característica do ser humano, é a empatia, que gera cooperação. Por isso é que nós somos uma humanidade tão forte. Eu também acredito nisso, por isso tenho este mote. Nós somos selecionados por empatia. Pratiquem a empatia e boas conversas.